Esse é o review do capítulo 17 de Jujutsu Kaisen módulo intitulado Caos e Harmonia, apesar da capa ser o Dabura e o Mahoraga, né? A capa tá atrasada, né? Tem outras duas ilustrações, tá? Que ficaram de fora da versão do Manga Plus. Inclusive, tem uma versão estendida dessa capa aí, tá? Eu sei que ela foi feita por fãs, mas eles desenharam por cima, ficou maneiro. Só vocês procurarem no Twitter, tá? Fica bem maneiro. Mas a primeira dessa ilustração é uma ilustração dupla, feita a primeira metade pelo Geg, que ele desenha o elenco tradicional do Jujutsu clássico, e a outra é a metade do Iwasaki, né? Do Yuji Iwasaki, que desenha o elenco de módulo, né? E a segunda ilustração parece revista de moda de mulher. É horrível, né? É uma colagem de ilustrações que já tinha, tá? É bem feia pra cacete, né? As cores estão variando também bastante. É feio pra cacete, né? E a frase da semana é o Iwasaki dizendo que o Dabura não tem uma paleta de cores definida ainda, tá? Então ele não sabe. Tá desorganizado pra caralho, né? Esse negócio aqui. Já no capítulo 18 praticamente, né? E os caras ainda não decidiram as cores dos bonecos, porra. Tá desorganizado, né? O destaque aqui, né, na primeira... A única ilustração que conta, né? É que é a máscara do Sukuna, galera. A máscara do Sukuna. Hoje em dia a gente já sabe, aparentemente, né? Isso é mais uma secreção que forma uma crosta, né? Porque esses olhos dele não tem pálpebra. Os olhos ali, os do lado, né? Eles não tem pálpebra. Então provavelmente é uma crosta, né? Tipo um negócio nojento. Tipo os brincos, né? Que são ossos crescendo no lugar errado. É um osso crescendo no lugar errado e furando a pele, né? Tanto que o Sukuna até fala que ele fala nos extras do volume 29 que os ossos que furam ele, eles ficam coçando o tempo todo, né? É algo bem nojento, né? Mas é isso, né? Agora vamos pro capítulo. Hoje eu tenho 4 traduções aqui. Vai ter bastante discrepância, preparem-se, né? O capítulo começa com a tirinha do Geg, né? Sobre os Okutsu desenhando como eles imaginam aliens assustadores. E o Maru desenhando como ele imagina um humano assustador, né? E o Maru, ele acaba desenhando o Sukuna, praticamente, né? Acaba desenhando o Sukuna, né? E o estranho aqui, né, é que aparentemente não tem nenhum Kalian que pareça com os desenhos que os garotos fizeram, os Okutsu fizeram, né? A gente viu que tem maldição com essas aparências de sobra, né? Então isso aqui devia passar antes da Tóquio amaldiçoada, talvez, né? Provavelmente, né? Mas eu achei estranho, tá? O Maru não reconhecer nenhuma dessas formas aí que eles desenharam. Porque eles falam que eles têm peixe lá, eles têm animais. E os Kalians, cada Kalian tem uma forma única, né? Então achei estranho não ter nenhum Kalian que pareça com esse desenho que eles mostraram aí, né? Porque a gente sabe que aqui na Terra tem maldição de sobra com essa aparência aí, né? Os animais também, né? Mas eu achei isso aqui acho que tão estranho quanto os caras não terem noção de Shikigami, né? Porque o Shikigami é uma coisa básica de Jujutsu, né? Pô, os caras até lá na Idade da Pedra tinham Shikigami. O Druve tinha aquele rato topeira. E ele tava lutando contra 2 caras que tinha dinossauro, Pteranodon. Shikigami também, Shikigami contra Shikigami, né? Então, porra, até os homens da Idade da Pedra tinham Shikigami, cacete. Foi muito estranho, né? Mas é isso, né? Continuando. Tem uma nota do editor que foi cortada do oficial, né? A nota diz Tsurugi quando criança, né? Bem em cima ali do Tsurugizinho, né? E ele mesmo, o Tsurugi que narra nesse capítulo, né? Ele fala: meu pai desapareceu logo depois que a Yuka nasceu. O Tsurugi tinha uns 11 meses aqui, tá, galera? Uns 2 meses de resguardo, mais de 9 meses da gestação da Yuka, né? Tinha uns 11 meses praticamente, né? Então ele devia lembrar do pai dele, né? Porra, eu sempre... As crianças aprendem a falar rápido, né? Eu sei que eu falei primeiro quando eu tinha 6 meses e a minha primeira palavra foi papai. Então eu queria ver essas memórias do Tsurugi, né? Igual as do Yuji, né? As memórias existem de alguma forma, né? E ele continua: eu costumava ser obcecado em descobrir que tipo de homem meu pai era. Mas nem minha avó nem meu avô tinham tempo para minhas perguntinhas bobas. Perguntinha boba o cacete, né? O Yuta é realmente o pior chefe de família dessa geração. O quão raro é ter um herdeiro que se interessa pela própria cultura, pela história da família, né? E eles não tinham tempo para isso. O menino era o herdeiro perfeito, né? Quando é para avançar o Jujutsu, eles estão aposentados, né? Aí o negócio estagna, né? Fica estagnado. Mas quando é pra responder as perguntas do único herdeiro, o homem deles, aí eles são ocupados pra caralho, né? Eu tô pegando um ranço desgraçado dessa geração. Quanto menos eles aparecem, mais ranço eu pego. Porque era pra eles serem mais eles são ausentes. Eu não gosto disso, né? Provavelmente eles não queriam falar do Iori porque tinha um desentendimento, né? Com o Iori, né? Provavelmente, né? Eles não queriam que o Tsurugi idolatrasse o pai dele. Tipo o tio Owen, tá? E o Luke, né? Provavelmente. Um negócio meio parecido, né? Eu tô pegando um ranço. O Yuta virou o Naruto no Boruto. Um pai desnaturado. Um pai meio merda, né? Aparentemente.
Não tinha por que fazer isso, não tinha por que acontecer isso, né? Mas o Tsurugi continua, né? Ele fala: então eu perguntava para algumas pessoas do clã Gojo. Surpreendentemente, todos diziam que meu pai era um homem muito disciplinado, assim como meu avô. Mas ao que parece, essa virtude acabou se voltando contra ele. Ele tinha um enorme desprezo pela nova geração de feiticeiros, muito mais fraca que a geração da minha avó. Finalmente, é um personagem normal nessa merda, né? Eu tô fechado com o Iori. Finalmente, uma opinião normal. E aí ele continua: pouco antes de desaparecer, uma criada do clã Gojo viu de relance uma conversa que meu pai teve com uma figura encapuzada que tinha uma cicatriz no rosto. Mesmo sem saber sobre o que estavam conversando, aquele homem disse o seguinte ao meu pai, abre aspas, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Foi isso que o Yuji falou. Eu tô pegando um ranço do Yuji também. Que fique registrado aqui, né? Pelo contexto dessa narrativa do Tsurugi, tá? Parece que ele acha que o Yuji não se importava com esses ideais do Iori, né? Como ele bota aqui nessa narrativa, parece que é isso, né? Ele acha que o que esse homem diz que ele não tinha nada a ver com isso é com esses ideais do Iori, de trazer a tradição da força de volta, né? É meio que o que o Yui virou, né? Meio que o Yui acabou virando também, né? O Yui tá trabalhando nos netos, né? Nos netos clone dele, né? Neto filho clone dele. Que esquisito, né? É. Mas aqui nós temos discrepância nas traduções, olha só. Na tradução dos fãs do TCB, o Yuji diz: isso não me preocupa em nada, né? Ou isso não me afeta em nada, né? Dá pra traduzir dessas duas formas, né? Essa versão, eu não tenho essa versão que ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, é da Eleven Scans, tá? Da versão em português, da Eleven Scans. Nas duas versões oficiais ele diz, isso não me importa. É diferente, né? Ele fala, isso não me importa, né? Mas aí não se encaixa na narrativa do Tsurugi, né? Que o Tsurugi monta aqui. Porque parece que a narrativa que o Tsurugi monta aqui é que quando o Yuji fala que ele não tem nada a ver com isso, ele tá querendo dizer aos ideais do pai do Tsurugi, o Iori, né? Se ele fala, isso não me importa, então pode ser que o Yuji estava tratando de outro assunto, né? Não importa o que não importa, né? A gente não sabe, né? Outra coisa, né? Nas duas versões oficiais, o texto passa a imagem de que o Iori era um sad boy, tá? Que ele ficou angustiado, ele caiu em depressão pela buchice alheia, né? Não sei se era pela própria buchice, né? Aparentemente não era a própria buchice, que ele já tinha uns 39 anos aí, quando ele sumiu, né? O que é justo, né? Buchice é deprimente mesmo. Mas, porra, mais um personagem deprimido nessa merda, né? Mas nas duas versões de fãs, galera, o texto diz que o Iori tinha nojo da geração dele pela buchice, né? O que muda a imagem, né? Muda bastante a imagem. Na versão oficial eu fiquei com a impressão de que ele se suicidou depois, tá? Enquanto nas versões dos fãs, ele é como se fosse o cara que viraria um extremista, tipo o Geto, né? Com uma ideologia extrema, né? É muita diferença entre se matar e querer matar os outros, né? Se matar de tristeza e querer matar os outros para acabar com a tristeza. É bem diferente aqui, tá? Eu não confio na tradução oficial, não. Eu não confio, mas eu não vi nenhum dos tradutores que eu sigo questionando, tá? Mas eles já erraram antes, então a gente não sabe, né? Talvez eles não estavam prestando atenção nesse capítulo, não sei, né? Então eu vou esperar mais contexto. A gente provavelmente vai descobrir um pouco mais dessa história mais pra frente, né? Eu espero, né? E aí o Tsuru continua, né? Ele fala, por que nosso pai foi embora logo depois que a Yuka nasceu, mas não depois de mim, né? E agora eu tenho 4 traduções diferentes aqui. Olha só. Parece ter algo a ver com o fato de eu não conseguir manipular a energia amaldiçoada e ela sim. Outra versão. Parece ter sido algo relacionado com o fato de Yuka e eu terem ou não técnicas amaldiçoadas. Outra versão. Provavelmente teve a ver com o fato de eu ter nascido sem uma técnica enquanto a Yuka herdou uma. Outra versão. Imagino que tenha relação com as técnicas que herdamos ao nascer. E agora, galera, essa interpretação é importante, tá? Porque eles eram bebês quando o Iori sumiu. A Yuka era recém-nascida, aparentemente, né? E o Tsurugi tinha 11 meses. 11 meses ou um pouquinho mais de um ano, né? E é importante isso aqui, porque até em 2018, no Jutsu clássico, tinha que esperar a criança ter entre 5 a 6 anos para verificar se tinha técnica ou não, né? Esse exemplo, inclusive, é o das 10 sombras, tá? Que é o que permeia aqui o caso da Yuka. É o mesmo exemplo das 10 sombras, tá? Tinha que esperar de 5 a 6 anos, né? E era um método do clã Zenin, que era super militarizado, né? Os membros com técnica deles eram o recurso principal do clã, né? Então, eu acredito no método deles. Se um Zenin fala que
para você detectar a técnica precisa esperar entre 5 a 6 anos para detectar, né? Então eu acredito neles, né? Óbvio que tem exceções, né? Tem tipo o Inumaki, né, que já nasceu com a técnica dele ativa, e o Mekamaru, que já nasceu com a restrição celestial, então ele já nasceu com a reserva de energia absurda, né? Bem alta, né? E a técnica dele com alcance, né? Bastante alto, né? Mas de resto, deve ter sido isso, né? De 5 a 6 anos mesmo, né? Como o Iori sabia qual filho nasceu sem técnica e qual nasceu com técnica se eles ainda eram bebês, né? Aqui tem caroço nesse angu, né? Tem teste novo para isso, será? Que mede a voltagem do cérebro para saber se o bebê é feiticeiro? Talvez tenha, né? Talvez alguém tenha uma técnica especial que consiga fazer isso, né? A versão oficial brasileira, ela diz que sobre conseguir manipular a energia amaldiçoada, tá? É aqui diz que ele não era que ele tinha uma técnica, né? É que o bebê Tsurugi, ele não conseguia manipular a energia amaldiçoada de forma alguma, né? E enquanto a Yuka aparentemente já conseguia desde bebê, né? Em vez da técnica inata. Mas todas as outras traduções, elas citam técnica inata mesmo, tá? Citam técnica inata mesmo. Tem outro detalhe, tá? O scan do cérebro no hospital Jujutsu do capítulo 7. Né? Eu tô afirmando que é um hospital de feiticeiros, tá? Porque a Yuki e o Tsurugi, eles se recuperam de ferimentos fatais em uma tarde só nesse hospital, tá? Então eles devem ter sido tratados com técnica reversa assim, né? Foi uma tarde só. Ainda nesse mesmo capítulo 7. Releiam lá o capítulo 7 de módulo, né? Então, é interessante isso aqui, porque se o Sukuna sabia qual área do cérebro ficava técnica, já na Era Heian, eles já sabiam, na Era Heian, né? E o Sukuna deve ter um treinamento com feiticeiro, provavelmente. A gente sabe que ele foi monge em algum momento, né? E ele virou um anjo caído, né? De certa forma, né? Ele foi monge e aí ele ficou doidão, ele ficou briguento e só. Aí depois ele se acalmou. Quando a gente viu lá naquele flashback da Yorozu, ele já estava calmo, né? Já tinha virado um deus ali sendo adorado, né? Já ficou um cara mais calmo, né? Então, ele tinha esse conhecimento, né? Ele deve ter contribuído para o conhecimento de Jujutsu naquela época, né? O Kenjaku, ele sabia inclusive qual área modificar com transfiguração, tá? Transfiguração em massa, de distância, né? Então devia ser um conhecimento médico comum da sociedade Jujutsu, né? Saber seria... Então seria possível saber se um bebê nasceu com uma técnica inata só pelo scan? Se tu comparar, se tiver um scan de uma pessoa que já tem uma técnica, daria para comparar com o scan do bebê para saber se ali tem uma técnica também? A de bebê? Seria interessante, né? Provavelmente, né? E eu digo mais, as técnicas herdadas, elas devem ter cérebros similares, porque é basicamente o mesmo cérebro, né? Pelo menos aquela parte ali do cérebro é a mesma. Ela gera a mesma técnica, tipo o mesmo molde, né? A parte do cérebro da técnica inata é tipo um talismã de Shikigami, que tu joga a energia amaldiçoada naquele talismã e ele forma o mesmo Shikigami, né? No caso, a técnica amaldiçoada é tipo o talismã, né? Tu joga a energia amaldiçoada ali, a energia amaldiçoada vem do estômago, tu joga ali na parte do cérebro onde tem a técnica e ela faz a tua técnica, né? Faz o teu Jujutsu. Então, é possível que seja parecido. Então, seria possível, com essa tecnologia moderna, tu detectar só pelo scan? Pode ser, né? E aí, nesse caso, se o Megumi, que era muito bucha, ele foi no hospital várias vezes, eles tinham o scan dele lá, e aí quando escanearam o bebê, a inteligência artificial logo detectou, né? Que era igual a técnica das 10 sombras, né? O bebê Yuka já tinha a técnica das 10 sombras, talvez, né? Quando ela nasceu. É possível, né? É possível. Eu acho que sim, né? Vocês deixam as teorias de vocês aí, né? Continuando, né? Ele diz, né? Eu não sei exatamente o que passou pela cabeça dele, mas deve ter achado que cumpriu sua missão quando a Yuka nasceu. As outras traduções, elas seguem essa mesma ideia aqui, tá? Exceto a oficial em inglês, né? Em que ele diz o seguinte, ó. Eu não tenho certeza como ele chegou a essa conclusão, mas me disseram que meu pai sentiu que seu papel tinha acabado assim que a Yuka nasceu. Me disseram. Faz mais sentido, né? Aí que a gente sabe que ele estava procurando informação, ele estava perguntando quando ele era pirralho, né? E ele sentiu que o papel dele acabou, né? Agora que tinha a Yuka. Essa tradução, ela me dá a impressão, né? De que ele também tinha as 10 sombras, galera. E ele era o Mahoraga de bolso. A bomba atômica de bolso da sociedade Jujutsu na época, né? E aí talvez ele era destratado demais. Ele se sentia objetificado, será? E aí quando ela nasceu, ele abandonou o posto porque já tinha ela para cumprir essa função, né? Seria bem cruel e egoísta dele, né? Não bate com a imagem que passaram do Tsurugi que passaram pro Tsurugi, né? Que é como era o pai dele, né?
Mas a gente não tem a história completa, né? Eu prefiro que ele fosse cruel e egoísta do que ele fosse um cara sad boy que se suicidou porque ele era bucha. Ia ser muito triste, porra. Aí até o Megumi se suicidou também porque ele era bucha. Aí, uma merda, né? O Megumi se suicidou jovem porque ele era bucha. A Hana morreu sozinha e não teve filho, né? E aí acabou as 10 sombras. Que merda. Que merda. Se eu acertar essa merda, ferrou. Né? Mas eu espero que ele seja cruel e egoísta do que ele seja suicida. Espero, prefiro que sim, né? Senão as 10 sombras é um negócio amaldiçoado mesmo, né, cara? E aí ele continua, né? Se eu tivesse nascido com uma técnica, a Yuka sequer teria vindo ao mundo? Se ela tivesse nascido sem técnica como eu, ele teria ficado com a gente? Eu achei que seria melhor se a Yuka não soubesse disso, né? Mas ela é muito inteligente. Ela provavelmente... Aí ele para de pensar, né? Provavelmente ela já sabe disso, né? Isso aqui é um paralelo direto, tá, galera? Com o flashback do Maru do capítulo 14. Né? E vai fazer paralelo de novo, tá? No final do capítulo aqui, né? É o mesmo paralelo ali, capítulo 14, né? Que é o outro ponto de vista do flashback do Cross, né? Aquele flashback de Simuria, né? Esse flashback todo, tá? Era estilo X-Men do Jim Lee da década de 90, né? Esse flashback todo é quando o Tsurugi tava caindo, né? Caindo alguns segundos, né? Ele teve, a vida inteira passou pela cabeça dele, né? Ele tava caindo pro lado direito, né? Porque o mundo tava torto, né? Ainda assim, né? Ainda desde o final do capítulo passado, né? Ele consegue agarrar no que parece ser uma janela, parece ser um parapeito, né? Alguma coisa assim, né? Tá todo doido o mundo, tá torto, né? E aí o mundo muda de orientação de novo, né? Dessa vez caindo pra baixo, né? Aparentemente normal, né? E aí o Tsurugi pensa, né? Ele tá usando aquela técnica esquisita de novo. É sinal de que o Maru tá se aproximando, né? E dito certo, né? Porque ele vem com uma estocada pra acertar o Tsurugi no rim de novo. É assim... De novo o Tsurugi toma um ataque no rim, né? E aí muda de orientação de novo, né? Pro lado direito, né? E eles caem nos prédios, né? O Tsurugi, ele agarra o lado de dor, né? Tá doendo pra cacete ali o rim. Enquanto o Maru tá vindo pra cima dele de novo, né? E aí o Tsurugi carrega as faíscas, né? Ele prepara um corte de saque, né? Pra acertar o Maru. Mas o Maru, ele usa a técnica dele em vez de atacar, né? Ele para e usa a técnica dele com a espada, né? E aí ele gira o mundo pra orientação normal dessa vez, né? E o Tsurugi, ele cai pro lado esquerdo dessa vez, né? E o Maru, ele vem com essa outra estocada. Mais uma vez uma estocada, né? Pra acertar ele no chão. Mas o Tsurugi, ele consegue sacar e ele mira, né? Pra parar a espada do Cross, né? Mas o Maru, ele usa o vão entre as lâminas da espada dele, né? Porque a espada dele parece um garfo, né? Parece um garfo, tipo um garfo, né? Um garfo com duas pontas só, né? E ele usa pra prender a lâmina da Honoyagi, né? E ele vira pra quebrar a Honoyagi, né? Mas o Tsurugi, ele solta a Honoyagi, né? Ele meio que dá um mortal, né? Solta um mortal esquisito, né? Ele solta a Honoyagi, né? E ele joga ela pra cima. E parece que consegue desarmar o Maru também, né? Consegue desarmar o Maru aí. Isso é uma manobra daquelas adagas chamadas Swordbreaker, né? Quebradora de espadas, né? Que é umas adagas que tem tipo umas pontas assim do lado, né? Que eles usam pra parar a espada e quebrar a espada, né? É uma arma que existe na vida real. Uma adaga que é a Swordbreaker, vocês procuram depois, né? E infelizmente, né? As espadas elas caem pelo prédio, né? As duas, né? Mais uma vez, depois alguém vai buscar, né? Essas espadas são patrimônio histórico da humanidade. E agora a espada do Cross é um item raríssimo, né? Um negócio raríssimo, uma espada alienígena, né? Feita com metal que não existe mais na Terra e que eles não tem como buscar mais, né? Então tem que buscar esse negócio aí. A Honoyagi também tem que buscar. O Tsurugi ainda estava no ar e quando ele pousa, o Maru acerta um socão, né? E manda ele voando para fora dos prédios, né? Bem para fora ali no ar, né? E o mundo tá de cabeça para baixo de novo nesse ponto, né? Virou de novo, né? E esse era o plano do Maru, galera. Porque o Tsurugi agora, que ele tá paralisado no ar, ele não tem apoio para ele se esquivar, né? Pra ele se esquivar, pra ele se desviar, pra ele lutar de novo, pra ele lutar de volta, né? E aí levitando, o Maru também tá levitando, né? Ele tá levitando o Tsurugi, ele tá levitando ele mesmo, né? Ele prepara um soco de 1 polegada, né? Estilo Bruce Lee, né? E ele diz, a vitória já é minha. E o Tsurugi sangrando da testa, né? Do último soco que ele tomou, né? Ele de cabeça para baixo, né? Eu acho que ele tá girando, inclusive, né? Ele fala, pode até ser, mas se tiver, nem que seja 1% de chance de salvar a Yuka, eu vou apostar tudo nisso, né? E o Maru, ele diz, né? Eu não esperaria menos de você. E aí ele manda o soco de 1 polegada em cheio ali na barriga do Tsurugi, né? Mandando ele com toda a força contra um prédio, né? E aí o Tsurugi é embutido na parede de um prédio, né? E parece que ele desmaiou,
mas aparentemente o negócio é instantâneo, né? É muito rápido, né? E aí a gente já corta pro Maru e ele levita uns carros, tipo uns 8 carros, né? De baixo para cima, mas tá ao contrário, né? Porque o mundo tá ao contrário. E aí ele atira esses carros no Tsurugi, né? Causando, além do impacto absurdo, né? Uma explosão que destrói vários andares ali do prédio onde o Tsurugi estava embutido, né? E aí corta pro Tsurugi, galera. Ele tá vivo ainda, né? Ele ainda tá acordado, mas deve estar doendo pra caralho, né? Tipo, o Adamar que tomou o ataque do Naoya. Aquele ataque que ela teve que ficar 5 minutos, né? Vai deitar um pouquinho, 5 minutos ali. E aí ele pensa, né? Deve ser incrível nascer com um talento inato e morrer de forma gloriosa, né? Mas eu não consigo aceitar isso. Poderia ser uma vida simples, né? Ou uma grandiosa. Se ela pudesse viver em qualquer lugar, isso já seria o suficiente pra mim, né? E aí o anel da Rika, ele começa a brilhar. Ele brilha, brilha e depois ele apaga. E a escuridão completa, né? E aí o Tsurugi, ele fala, vovô, né? Ele sentiu a energia do Yuta, aparentemente, né? É a energia do Yuta, tecnicamente, né? Deve ser familiar. Mais uma vez, né? Vai confundir aquela galera. Ele tem energia amaldiçoada ou não tem energia amaldiçoada, né? Ele consegue usar Jujutsu ou não consegue usar Jujutsu? Tava sentindo energia amaldiçoada, tá rastreando, né? Já viu que ele consegue rastrear. E aí, uma voz do vazio diz, né? Você tinha mesmo que puxar ela, não é? Tinha mesmo que se parecer com aquela mulher. Mas já que o Yuta me pediu pessoalmente para te ajudar, diga, eu aceito. E a Rika, ela voltou do além, né? A gente não sabe se é a Rika, entre aspas, ou se é a Rika de verdade, né? E essa oferta parece um pacto de casamento, galera. Porque em todas as outras versões é eu aceito, né? I do. Eu aceito. Né? Só que na oficial brasileira é eu te aceito. Então tá um pouco diferente, né? E aí o Tsurugi pergunta, se ele aceitar, ele vai vencer? Ele vai ser capaz de vencer, né? E aí ela se irrita, ela fala, que pergunta besta minha, né? E aí na escuridão a gente ouve, eu aceito. E aí pula pra frente do Maru uma figura com cabelão gigante, parece uns tentáculos, né? Tem uma energia amaldiçoada brilhando ao redor. E a gente tem discrepância na tradução, mais uma vez, né? Nas oficiais, o Maru ele pergunta, energia amaldiçoada? Definitivamente não é do Tsurugi. Enquanto nas traduções dos fãs, ele pergunta, um espírito amaldiçoado? Mas isso não pertence ao Tsurugi, né? E agora, galera? E agora, qual delas é? É energia amaldiçoada ou é espírito amaldiçoado? Porque as duas opções fazem sentido com o que a gente está chegando, né? A máscara é um espírito amaldiçoado, né? É a Rika, né? E a energia amaldiçoada é da Rika também, né? Também não são do Tsurugi, né? Então qual dessas versões tá certo, né? E outra coisa, se for um espírito amaldiçoado, tem que parar a luta imediatamente, né? Porque não pode machucar um Kalian. Não pode machucar um Kalian. O próprio Maru chamou o Shikigami do espírito materno de ultraviolência de Kalian também, né? E o Dabura tecnicamente está lutando contra o Kalian então, que o Mahoraga é um Kalian aí, né? Então as duas lutas estão anuladas, né? Quebrou o pacto, né? E aí o Maru pergunta, né? Que diabos é isso? E aí a Rika responde, essa pergunta é minha. E o Tsurugi já dá um socão e ele embute o Maru num prédio dessa vez, né? Mostra que o Maru conseguiu bloquear, né? Ele conseguiu bloquear a tempo, né? Mas a força do soco ainda fez ele crashar no prédio, né? E agora ele faz parte com o prédio, ele é um com o prédio, né? E aí corta pra conversa, né? O Tsurugi ele tá conversando com a Rika. E aí ele fala, fico grato por você ter me salvado e tudo mais, mas dá pra ficar quieta? Né? E aí a Rika fala, pirralho arrogante, eu vou reclamar de você pro Yuta no céu. E, peraí, céu? Né? Céu? O quê? Ela é a Rika Shikigami ou ela é a Rika original? Porque quem foi pro céu foi a Rika original, né? A Orimoto, né? Não era a Rika entre aspas, né? E aí o Tsurugi pergunta. Ele fala, peraí, você pode ir pro céu? E aí ela fica putaça, ela fala, você tá me dando nos nervos, menina. Né? A única versão diferente aqui, tá? É a do oficial em inglês, tá? Que ele pergunta, eles deixariam você entrar no céu? Né? Ou você é do tipo que eles deixariam entrar no céu, né? Como se ela tivesse que passar por algum tipo de julgamento, né? Pra entrar no céu, né? E aí termina com a nota do editor dizendo, a rainha das maldições equipada, né? É uma máscara, galera. É uma máscara. Tipo uma máscara de boxe. Tipo uma máscara de boxe pra proteger o rosto e os dentes, né? É tipo uma máscara, né? O Tsurugi ele não botou o anel no dedo, né? Então deve ser um casamento diferente ou a Rika interage diferente com restritos, né? Com quem tem restrição celestial, né? Parece que a luz branca era técnica reversa, tá? Porque o Tsurugi ele tá em pé agora, né? Ele tá tudo quebrado, né? Não teve que esperar 5 minutos, né? Pra regenerar, né? Ele regenerou automaticamente, né? Mas eu quero ver, né? Se essa Rika aí o que essa Rika aí é capaz no suporte, né? O
quem tá lutando é o Tsurugi, galera. É o Tsurugi, né? Ela vai ficar focando no reforço só e talvez na técnica reversa, né? Eu quero saber também se essa Rika é a Rika, entre aspas, que envelheceu, né? Ela tá mais sábia. Agora ela deve ter uns 80 anos, aparentemente, né? E ela ficou mais experiente, né? Então ela tem habilidades diferentes e tudo mais, né? Ou se é a Rika original mesmo, que veio do céu, né? E porque a Rainha das Maldições era a Rika original. Eu não lembro dessa Rika Shikigami ser chamada de Rainha das Maldições. Inclusive quando ela lutou contra o Sukuna, tá? Eu não lembro de uma nota do editor dizendo Rainha das Maldições versus Rei das Maldições. A gente realmente, essa Rika não é nem forte, nem perto do nível da Rika original, né? Do poder dela, né? Mas parece que tá parruda agora, né? Parece que tá bem forte agora, né? Então deixa as teorias aí. Como o Tsurugi não botou o anel, a gente não teve a explicação dos 5 minutos, tá? Então aparentemente ela tá bem mais poderosa agora que ela tá independente. Por isso que eu acho que ela de alguma forma é a Rika original. Que ela falou com o Yuta no céu. Ela consegue fazer isso? Ela morava na alma do Yuta. E a Orimoto original, tá? Quando uma maldição possui um humano, é tipo uma assombração, um encosto, né? Elas não controlam o corpo do humano. É tipo um encosto. Uma assombração, né? Mas enquanto a Rika Shikigami, ela morava no domínio nato dele. E ela tinha uma sala dentro dela também, né? Então a gente não sabe. Deixa suas teorias aí, né? Eu tenho teoria sobre o Iori também, né? Mas eu vou trazer elas depois. Arma X. Outra coisa, tá? Outra coisa para quem quiser checar as referências, né? Leiam Bleach, o capítulo 165, Dark Side of the Universe, parte 2, né? E o capítulo 349 e 350, o The Lust 3 e 4, né? Vocês vão ver a referência aí que o Iwasaki usou, né? E o Gag também, né? Mas é isso, né? Eu fico por aqui. Tenham um excelente fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.